Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sou docente do Seminário Teológico Canaã. Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina Epístolas Paulinas. Capítulo 2, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, a busca pela unidade. Na introdução desta lição, nós vamos estudar, ou seja, vamos verificar as orientações de Paulo com relação à unidade da igreja no uso dos dons espirituais. Vamos também falar sobre os princípios que deveriam reger a unidade da igreja cristã. Vamos também verificar a unidade através da excelência do amor, a importância da ordem no culto, a compreensão da doutrina da ressurreição e a unidade nas obras sociais. Estes pontos aí estão todos definidos nos assuntos do capítulo, ou seja, nos itens do capítulo. No item 1, vamos estudar sobre a unidade no uso dos dons espirituais. No item 2, os princípios da unidade. No item 3, a unidade na ordem do culto. E no item 4, a unidade na compreensão da doutrina da ressurreição. No quinto e último ponto, vamos falar sobre a unidade nas obras sociais. Lembrando que no canto superior de cada slide, você vai encontrar a página do livro-texto que corresponde aos ensinamentos ou aos registros aqui colocados no slide. Item 2.1. A unidade no uso dos dons espirituais. Quais eram os propósitos dos dons espirituais? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10, o apóstolo Paulo, então, ele manifesta os propósitos dos dons espirituais. Vamos fazer uma leitura no capítulo 12, versículos 8 ao 10, que diz assim: Porque há um... Vamos ler a partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Portanto, aqui, os dons espirituais tem como propósito manifestar a graça e o poder do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Também, os dons espirituais servem para ajudar na eficácia da pregação do Evangelho aos perdidos e fortalecer e edificar espiritualmente a igreja e guerrear contra Satanás e as potestades do mal. Neste texto que nós lemos também, ele menciona aqui os 9 dons espirituais. Para um efeito aqui de didática, porque ele apresentou o texto que nós lemos aí, ele apresentou os dons espirituais misturados. Mas para efeito de didática, nós vamos fazer aqui uma divisão para que nós tenhamos uma melhor compreensão destes 9 dons espirituais. Então comecemos pelos dons de elocução, que são conhecidos como os dons da palavra
E dentro do dom, na classe de dons espirituais de elocução, nós temos profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Na classe revelação, nós temos palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito. Na classe de poder, aí nós temos fé, curas e milagres. Portanto, Paulo enumerou aí 9 dons espirituais e de forma sistematizada, de forma didática, para termos o melhor conhecimento, foi feita essa divisão em 3 classes: elocução, revelação e poder. Vamos ver aqui a definição de cada uma delas. Elocução ou manifestação verbal. Profecia: trazer mensagens de Deus aos crentes, com a finalidade de exortar, edificar e consolar a igreja. Portanto, a questão da profecia aí não é de fazer revelações do futuro, mas no momento em que eu abro a Bíblia Sagrada e começo a trazer mensagens de Deus para o povo, nós estamos profetizando a palavra do Senhor, não só no sentido de exortar, como também de edificar e de consolar a igreja. Variedade de línguas. Falar em línguas estranhas de forma sobrenatural, para a própria edificação de quem fala. E também interpretação de línguas, que significa interpretar as línguas estranhas, faladas por si próprio ou por outrem, para edificar a igreja e a quem está falando em línguas. Portanto, aí nós temos como dons espirituais de elocução ou manifestação verbal 3: profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Na outra classe, segunda classe de dons espirituais, nós temos revelação ou saber. Palavra de sabedoria é dar em ocasiões especiais e de forma sobrenatural palavras orientadoras para a solução de problemas considerados insolúveis. Palavra de ciência é ter o conhecimento sobrenatural de acontecimentos sem qualquer comunicação natural a respeito dos fatos, com o propósito exclusivo de edificação, exortação e promoção do crescimento espiritual do povo de Deus. Discernimento de espírito significa identificar operações espirituais em acontecimentos e fatos cotidianos. Portanto, na segunda classe, revelação ou saber, nós temos palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito. Na terceira classe, nós chamamos a classe de poder, nós temos a fé, que permite a realização de algo inexplicável. Temos as curas, que está no sentido de curar enfermidades, e temos então os milagres, que é operar distintamente da cura e da enfermidade. Por exemplo, curar uma enfermidade está dentro do dom espiritual cura. Realizar, por exemplo, a abertura do mar vermelho é um milagre. Ou seja, é distinto da enfermidade. Um milagre pode ser uma cura. E a cura pode ser também um milagre. Mas eles são distintos nesse sentido. Então, aí, fazendo uma recapitulação: dons de elocução, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito, e poder, fé, curas e milagres. No item 2.2, Paulo volta a falar sobre os princípios da unidade. E, nesse sentido, ele, na primeira carta aos Coríntios,
capítulo 12, versículos 12 a 27, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membro desse corpo. Portanto, aqui nós fizemos uma leitura até um pouco longa, mas esta leitura ela nos concede, nos dá a condição de entendermos a unidade orgânica da igreja que Paulo quis aqui mostrar. Ou seja, no sentido de um só corpo, a igreja é o corpo de Cristo, sendo única e Cristo o cabeça desta igreja, que há diversidade de membros no corpo de Cristo. A igreja é comparada ao corpo humano, que é a junção de membros. A igreja é formada por várias pessoas com diversificados talentos, formando então o corpo de Cristo. Há um só Espírito na igreja. Todos os membros da igreja estão unidos intimamente com o Espírito Santo que habita em todos eles. Portanto, aqui Paulo faz uma bela apresentação da unidade orgânica da igreja, sendo o corpo, vamos dizer, o corpo de ele compara um corpo humano e fala que o corpo é a igreja, e a cabeça desse corpo é o próprio Senhor Jesus Cristo, vivendo o amor de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, Paulo vai fazer aqui uma definição, um conceito do que é o amor de Deus, do que é o amor ágape. E nesse sentido, nós vamos ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, que ele diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas o amor regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Portanto, aqui há uma alusão direta de que Paulo, neste conceito, coloca que o amor não é só sentimento. O amor também é comportamento.
E esse comportamento deve ser tipificado pelas virtudes que aqui Paulo enumerou, que nós também podemos chamar de características. Então ele diz que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor não se arde em ciúmes, que o amor não se ufana, que o amor não se ensoberbece, que o amor não é inconveniente, que o amor não procura seus interesses, que o amor não se exaspera, que o amor não se ressente do mal, que o amor não se alegra com a injustiça e que o amor regozija-se com a verdade, e que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É preciso então fazermos essas perguntas a nós mesmos para ver se temos o entendimento ou temos a compreensão de que em nós existe o amor de Deus. E se não existe este amor, nós temos que buscar o Espírito Santo para desenvolver estas virtudes, estas qualidades em nosso ser. Então, por exemplo, você depois pode fazer aí na leitura da Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, substituindo a palavra amor pelo seu nome. Eu, por exemplo, aqui posso dizer: o professor Lucas é paciente? E aí eu tenho que responder esta questão. Se não sou paciente, tenho então que buscar o Espírito Santo para que ele desenvolva em mim, ou tenha a liberdade de trabalhar no meu ser para que eu seja paciente. O professor Lucas é benigno? E aí eu vou respondendo. O professor Lucas não se arde em ciúmes? O professor Lucas não se ufana? O professor Lucas não se ensoberbece? O professor Lucas não é inconveniente? O professor Lucas não procura seus interesses? O professor Lucas não se exaspera? O professor Lucas não se ressente do mal? O professor Lucas não se alegra com a injustiça? O professor Lucas regozija-se com a verdade? O professor Lucas tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? E a partir destas questões, eu tenho que realizar as respostas, e caso haja uma precariedade no atendimento destas perguntas, eu tenho que buscar o Espírito Santo para que ele desenvolva no meu ser todas estas virtudes. E aí eu poderei dizer que eu tenho o amor de Deus, que eu vivo o amor de Deus, que eu sou imagem e semelhança de Deus quanto ao seu caráter. Item 2.3, vamos falar sobre a unidade na ordem do culto. Paulo afirma que tudo que ele escreveu é mandamento do Senhor e que os irmãos deveriam exercitar os dons e habilidade com zelo, com decência e com ordem. Ou seja, o culto estava totalmente em desordem, com a liturgia totalmente modificada. E Paulo, então, ele aqui menciona elementos que norteiam a ordem no culto, bem como o uso dos dons. E isso ele registra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37 ao 44, que diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feita com decência e ordem. Portanto, o apóstolo aqui, ele caracteriza que os elementos do culto, ou seja, aliás, que o culto deve ser feito com decência, o culto a Deus deve ser feito com zelo, com decência e com ordem. E lança, ainda dentro deste capítulo, princípios importantes para que edifica a igreja. Entre eles, a doutrina. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 4, 5, 15 e 26, ele vai exatamente falar sobre estes pontos. A doutrina,
A profecia são elementos que norteiam a ordem no culto. A oração com entendimento, o cântico com entendimento, salmo, a interpretação e a revelação. Então vamos ver estes pontos aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4, ele diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então está falando de profecia. Depois, no versículo 5, ele diz assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Portanto, aqui ele fala da questão doutrinária até. No versículo 15, ele diz: que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Portanto, ele fala aqui o cântico com entendimento, fala aqui também da questão da oração com entendimento. E no versículo 26 ele diz: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Portanto, aqui ele norteia estes elementos para o culto que edifica a igreja, para a ordem no culto e também para o uso dos dons. Mas também ele aponta elementos do culto que edifica quem fala línguas estranhas. Fala também elementos do culto que edifica quem ora, que edifica quem canta. São as orações com o Espírito em línguas estranhas. Portanto, aqui nós temos os pontos fundamentais que norteiam a ordem no culto e o uso dos dons. Porque havia na igreja de Corinto uma desordem no culto no sentido litúrgico. E aí Paulo coloca estes elementos, pontos importantes. No item 2.4, ele volta a falar a unidade na compreensão da doutrina, ou seja, a igreja não poderia se afastar dos ensinos da ressurreição, porque havia muitos falsos mestres lá ensinando a eles que não havia ressurreição. Então eles tinham muitas dúvidas com relação a isso, e o apóstolo então resolve, no capítulo 15, falar um pouco sobre a questão da ressurreição. Então, vamos ler aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 até o 44, que diz assim: 15, 42, 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Portanto, aqui na doutrina da ressurreição, Paulo diz assim: olha, haverá a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus em um corpo incorruptível. Se hoje o corpo é corruptível, na ressurreição ele será incorruptível, ou seja, glorioso. Se hoje semeia-se em ignomínia, ressuscitará na glória. Se hoje semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Se hoje ressuscita-se em corpo animal, se hoje semeia-se em corpo animal, ressuscitará num corpo espiritual. Portanto, aqui há uma doutrina importante com relação à ressurreição, que era muito atacada naquela época pelos falsos profetas, que não criam na ressurreição. Ora, ele diz também que a base da nossa fé é a ressurreição em Cristo. Isso quer dizer que se não houvesse, ou se não tivesse ocorrido a ressurreição de Cristo, a nossa fé era
vã, ou seja, não teria nenhum sentido para o cristianismo. Ele diz aqui no versículo 14 o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã também a vossa fé. Neste quadro aqui, nós podemos ver que, uma breve cronologia do que vai acontecer nos últimos dias, nós temos a história da crucificação, que nós conhecemos muito bem, Senhor Jesus para salvar a humanidade, a era da igreja, que é a era que nós vivemos nesse momento, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, que será antes da grande tribulação, que vai durar 7 anos, onde nos 3 anos e meio iniciais nós teremos uma aparente paz, e nos 3 anos e meio final nós teremos aqui a revolta do anticristo, em que ele vai então implantar um império satânico na terra. Enquanto ocorre a grande tribulação aqui, no céu nós teremos o tribunal de Cristo para a distribuição dos galardões, as bodas do Cordeiro, como a festa do encontro do noivo Jesus Cristo com a noiva, que é a igreja. Finalmente, os julgamentos das nações, quando terminar a grande tribulação, Cristo volta com a sua igreja para dar fim ao império satânico e libertar Israel dos seus inimigos, e isso se fará na batalha do Armagedon. Em seguida, nós teremos o milênio, que é o governo 1000 anos de Cristo, depois o juízo final, e em seguida, novos céus e nova terra. Mas nós queremos aqui falar sobre a questão do arrebatamento, porque este é o item apontado por Paulo aqui no capítulo 15, e no versículo 51 até o 58, vamos a partir do 50 até o 58, ele aponta aqui que haverá a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E diz assim a palavra: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A unidade nas obras sociais. Paulo conclama a igreja a realizar obras sociais, e isso vai pelo capítulo 16, onde ele fala acerca da coleta para os necessitados da Judéia, fala sobre os seus projetos, fala acerca de Timóteo e Apolo, faz algumas exortações finais e depois as saudações e a bênção. Paulo ele conclama aqui a igreja a não esquecer de realizar as obras sociais, porque a igreja ela não tem a função única de pregar o evangelho. Esta é a grande comissão, é a principal atividade da igreja, pregar o evangelho de Cristo a toda criatura em todo o mundo. Porém, a palavra também coloca que os cristãos devem realizar ajuda aos necessitados, que é uma consequência. Ou seja, não é por realizar as obras que eu sou salvo. Porque eu sou salvo, então eu realizo
as obras de caridade, as obras de ajuda aos pobres. O pastor Elenay Cabral, ele fala, ele disse a seguinte frase, registrou a seguinte frase: a missão da igreja inclui não apenas a proclamação do Evangelho, mas também a assistência aos pobres, a cura dos enfermos e a libertação dos oprimidos pelo diabo. Chegamos ao final desta videoaula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.